A humanidade há muito tempo é cativada pela ideia de aliens no espaço sideral e, até hoje, ainda não encontramos evidências sólidas de vida extraterrestre. Mas e se eles já tivessem entrado em nosso planeta há muito tempo e estivessem coexistindo conosco desde então? Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. O Homem de Marte em 11 de junho de 1996, Boriska Kiprenovich nasceu em Volgogrado, Rússia. Isso é o que os registros aqui na Terra afirmam. Desde jovem, Boriska alegava que não havia nascido originalmente em nosso planeta, mas sim no planeta vermelho, Marte. Os pais e professores de Boriska afirmam que ele começou a falar alguns meses após o nascimento e que estava lendo e desenhando aos 2 anos. Quando estava na creche, ele já mostrava habilidades linguísticas superiores e uma memória impressionante. Na maior parte do tempo, parecia que Boriska era simplesmente um gênio. No entanto, em tenra idade, Boriska começou a contar aos adultos como se lembrava de sua vida passada. Segundo Boriska, ele era um piloto marciano que fugiu para a Terra após uma devastadora guerra nuclear em Marte. Ele descreve os marcianos como seres altos e tecnologicamente avançados, alguns dos quais são imortais. Boriska até afirma que os sobreviventes do evento catastrófico ainda vivem no subsolo de Marte, respirando dióxido de carbono. As histórias de Boriska poderiam ser facilmente descartadas como invenções de uma criança, mas, surpreendentemente, ele sabe informações precisas sobre o espaço, apesar de ser apenas uma criança. No entanto, isso pode ser facilmente atribuído aos pais de Boriska, que permitiram que ele lesse livros de astronomia avançados para sua idade. O jovem também alega que a humanidade está em risco de passar pela mesma guerra que apagou os marcianos da superfície do planeta vermelho. Cientistas estão divididos, alguns veem as detalhadas recordações de Boriska como resultado de uma imaginação hiperativa ou criptomnésia, um fenômeno psicológico em que memórias esquecidas ressurgem sem serem reconhecidas como tal. Para alguns, as alegações de Boriska são nada mais do que uma obra de ficção, mas há aqueles que verdadeiramente acreditam que Boriska uma vez viveu em Marte. Elizabeth, nascida na África do Sul, em uma pequena cidade chamada Muizenberg em 1910, não tinha nada de extraordinário. Levava uma vida mundana, mas um único dia mudou toda a sua vida. Em 7 de abril de 1956, enquanto alimentava seus cachorros na casa de fazenda localizada no topo de uma colina perto de Drakensberg, África do Sul, Elizabeth alegadamente viu um objeto voador. Ele veio em sua direção e ela foi transportada para uma nave de exploração de 60 metros de comprimento. Ela foi posteriormente deixada em uma nave-mãe maior em formato de charuto, onde encontrou seres extraterrestres. Em vez de horror, esses seres eram pacíficos, e com sua tecnologia avançada, estabeleceram uma grande sociedade. De 1954 a 1963, esses seres, que ela chamava de venusianos, visitaram-na várias vezes. Elizabeth alegou que, após conversar com esses seres várias vezes, ela se afeiçoou a um deles, um ser chamado Aen. Ela afirmou que Aen era um astrofísico de Meton, um planeta no sistema Próxima Centauri. Elizabeth compartilhou que Aen explicou que ela era uma venusiana reencarnada e sua alma gêmea perdida há muito tempo. A história de amor deles atingiu seu auge quando Aen lhe presenteou com um anel de prata que aprimorava sua conexão telepática, levando a uma união romântica no Planalto Katem Peak em 1959. Elizabeth afirmou que Aen a levou para Meton, onde passou vários meses. Segundo ela, Meton era um mundo utópico sem cidades ou sistemas monetários, com recursos abundantes e tecnologia avançada. Durante sua estadia, ela deu à luz um filho chamado Aileen, que permaneceu em Meton para ser educado enquanto Elizabeth retornava à Terra. Ela descreveu Meton como um lugar onde as casas eram espalhadas em cenários semelhantes a parques e a energia era extraída diretamente da atmosfera. Com uma história tão surreal, tanto literal quanto figurativamente, apenas teóricos da conspiração e ufólogos a levaram a sério. Por outro lado, a comunidade científica simplesmente rejeitou suas alegações. Apesar disso, a história de Elizabeth a colocou no centro da comunidade UFO. Ela até escreveu um livro intitulado Além da Barreira da Luz, publicado em 1980, que detalhava seus encontros extraterrestres e sua vida em Meton. Elizabeth continuou a afirmar que era uma mensageira de paz para os venusianos e que estava aqui para compartilhar mais sobre sua civilização avançada.
Whitley Strieber. Lewis Whitley Strieber, nascido em 13 de junho de 1945, é um escritor americano conhecido por seus romances de terror. No entanto, além das histórias que criou com sua mente, ele também é conhecido por compartilhar seus encontros não ficcionais com entidades não humanas. Strieber é infame por sua alegação de ter sido levado por seres não humanos na noite de 26 de dezembro de 1985. No entanto, em vez de se referir a seus sequestradores como criaturas extraterrestres ou alienígenas, ele se refere a eles como os visitantes. Apesar dessa clarificação, muitos continuam associando o encontro de Strieber com alienígenas que visitaram a Terra e levaram Strieber para seu mundo. Alienígenas cinzentos, também conhecidos como ograis ou cinzas, esses seres supostamente estão entre as criaturas que estão em nosso planeta, mas que originalmente vieram do espaço. Esses seres são geralmente descritos como pequenos humanoides com pele cinza, cabeças grandes e olhos grandes em formato de amêndoa. Eles normalmente têm entre 90 a 120 centímetros de altura e são caracterizados por seus corpos esguios e membros longos e finos. Basicamente, os Grais são a representação mais estereotipada de extraterrestres na mídia popular. Os Grais são frequentemente descritos como se comunicando telepaticamente, transmitindo pensamentos e emoções diretamente para as mentes dos abduzidos. Esta forma de comunicação é descrita como instantânea e clara, eliminando a necessidade de linguagem falada. Muitas contas sugerem que os Grais possuem tecnologia altamente avançada, incluindo naves espaciais capazes de velocidades incríveis e manobrabilidade, bem como dispositivos usados durante abduções para levitação e supressão de memória. Existem várias teorias sobre a origem dos Grais. Alguns acreditam que são seres extraterrestres de outro planeta ou galáxia, possivelmente Zeta Reticuli, como sugerido por alguns relatos de abduções. Outros propõem que poderiam ser viajantes interdimensionais ou até mesmo humanos que viajam no tempo, vindos do futuro. Os Grais são frequentemente mencionados em teorias da conspiração envolvendo projetos secretos do governo e encobrimentos. De fato, alguns vão tão longe a ponto de sugerir que governos fizeram acordos clandestinos com esses alienígenas, permitindo abduções humanas em troca de tecnologia avançada.